O que há de errado que você não consegue ser constante? Esse que é o tema da nossa live de hoje. Eu escuto demais e eu também já estive nesse lugar. Eu já fui essa pessoa que não conseguia ser constante. Oi, Beth, seja muito bem-vinda. Fala pra mim se você está me vendo e me ouvindo bem. O tema de hoje é constância. A gente vai falar sobre constância. Nós estamos na quarta live de uma série de 6 lives. Eu falei assim, quarta live, porque, gente, passa muito rápido. O tempo tá voando, parece que o tempo tá muito acelerado. Muito bom, muito obrigada então, Beth. Então, já vou aqui iniciar aqui o tema, então, né, da nossa live, onde o tema principal, né, é constância. Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. Então, assim, o que eu escuto demais, e eu já tive nesse lugar de não conseguir ser constante, né? Começava, né, primeiro começava prometendo que aquela semana vai, né, o hashtag agora vai. Não, eu vou comer tudo aqui nesse final de semana, e segunda-feira eu pego firme. E aí na segunda-feira até vai bem, na terça-feira já tá difícil, na quarta-feira já jogou tudo pro alto, né? E essa é uma queixa, né, que eu escuto muito de quem quer emagrecer, essa dificuldade de ser constância. E existem algumas coisas por trás dessa dificuldade que a gente tem de ser constante. Então, na live da semana passada, eu compartilhei o essencial do que você precisa para conseguir emagrecer. Ali eu abordei bastante o que está nos 95% inconsciente. Lá eu falei que o nosso querer, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, então eu quero ser saudável, eu quero poder escolher as roupas que eu gosto, eu quero ter saúde, eu quero ter energia, disposição, eu quero fazer uma alimentação saudável, mas eu não consigo sair desse ciclo de sedentarismo ou de maus hábitos, né, de não me alimentar bem. Então, o que a gente deseja, ele é somente 5%. Dependendo de como tá a nossa configuração interna, e na live da semana passada eu também dei um exemplo, né, como o nosso celular. Se você tem um iPhone, ele tem um sistema operacional iOS. Se você tem um Samsung, ele tem um sistema operacional Android. Então, dentro, né, de cada um de nós, existe... Oi, Rô, sua linda, seja bem-vinda. Dentro de cada um de nós, nós também temos um sistema operando. Esse sistema a gente não enxerga, é literalmente como o nosso celular. Eu não consigo enxergar o sistema operacional do meu celular, mas é através desse sistema operacional que o meu celular ele tá o quê? Executando todos os aplicativos. Então, todos os nossos comportamentos, ele também é reflexo dessa configuração interna, que é o quê? Os 95% inconsciente. O invisível, o que é o invisível, né? É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, está criando o visível, que é o quê? Que é o resultado no meu corpo. Por quê? Porque aquilo que eu penso, como eu me sinto, que é o que está armazenado nos 95% inconsciente, é isso que te leva a comer. Então, quando você fala, por exemplo, né, que você quer ser constante, que você quer manter uma alimentação saudável, que você quer manter ali, né, a constância na atividade física, naqueles hábitos que a gente sabe que vai te levar ao resultado que você deseja, por que é tão difícil? Porque dependendo de como isso estiver dentro de você, existe uma incongruência. Existe uma incongruência entre o quê? Entre aquilo que eu quero e aquilo que eu fui programada para fazer. Então, a constância, para a gente ser constante, não é somente uma questão de força de vontade, não é somente uma questão daquilo que eu quero, não é só foco, foco, força e fé, né? Muita gente fala, não, tem que ter foco, tem que ter força, tem que ter fé. Tudo isso faz parte sim, porém, quando a gente fica olhando somente para aquilo que eu tenho que fazer, é muito difícil, é muito
é muito pesado, se torna muito pesado e até mesmo muito inconstante. Por quê? Porque quem aqui nunca emagreceu e depois voltou a engordar? Alcançou um determinado objetivo, inclusive estava muito feliz com esse objetivo e de repente descambou, voltou a comer, engordou de novo e aí bate aquela bad, bate aquela frustração. Por quê? Porque o que você deseja, que está no 5% consciente, nem sempre está alinhado com aquilo que você está configurado dentro de você. Mas como assim, Nani? Pode ser que você literalmente tenha sido programada, principalmente na sua infância, e aí a live de semana passada é bastante importante de assistir porque eu introduzi bastante nesse aspecto. É uma série, então ela tem continuidade, ela tem começo, meio e fim. E aí na live da semana passada eu falei bastante como aquilo que a gente viveu na nossa infância interfere nas nossas escolhas hoje na fase adulta. Então, de verdade, a gente não tá livre para fazer as escolhas que a gente quer. Por isso que você não consegue ser constante. Em algum momento ficou configurado dentro de você que essa era a melhor escolha a ser feita. Por exemplo, comer um doce ao invés de comer uma fruta, não emagrecer, ficar acima do peso. E eu vou discorrer tudo isso aqui para vocês. Por quê? Porque lá na nossa infância, a gente está absorvendo tudo do nosso meio. A gente está absorvendo tudo que a gente vê, a gente está absorvendo tudo que a gente escuta, a gente está absorvendo através das experiências que estamos vivendo. E aí, chega na fase adulta, eu quero me comportar de forma diferente daquela que eu aprendi que era a melhor maneira. É o quê? Fica incongruente. É difícil você se comportar de uma maneira diferente daquela pela qual você foi programado. Então imagina só, tem um Telegram e tem um WhatsApp. Eu só tenho o WhatsApp instalado no meu celular, mas eu quero abrir o Telegram. Eu não vou conseguir abrir o Telegram se eu não instalar o Telegram no meu celular. Eu preciso ter esse aplicativo instalado. Então, muitas vezes você está querendo executar um comportamento que é esse de ser constante, que vai te levar ao resultado que você deseja, porém, você não tem esse aplicativo instalado. Então, você até consegue executar aquilo por um determinado tempo, você até consegue fazer aquilo, né? No meu caso, era por pouquíssimos dias, eu prometia no domingo que aquela semana ia na quarta-feira eu já estava enfiando o pé na jaca. Por quê? Porque quando você está fazendo as ações sem isso estar configurado dentro de você, o que acontece? Você está contando ali só com a força de vontade. E a força de vontade, ela é igual à bateria do nosso telefone. Se você acordar e seu celular tiver com 100% de bateria e você usá-lo durante o dia, vai chegar no final do dia, ele vai estar com menos bateria do que pela manhã. A nossa força de vontade, ela é literalmente assim. Ela é exatamente desse jeito. Por quê? Porque a nossa força de vontade, ela só tem 5% de potencial. Ela só tem 5% de força. E aí, por isso que olhar somente para os comportamentos, olhar somente para aquilo que eu tenho que fazer, não garante que você vai conseguir ser constante. Por quê? Porque o problema, ele não está na comida, o problema não tá na atividade física, o problema ele não tá na dificuldade que você tem de beber água, né? A gente tira esse olhar dentro dos processos de emagrecimento, é isso que a gente faz. A gente tira o olhar do comportamento e a gente começa a olhar para aquilo que me leva a me comportar daquela determinada forma, que é aquilo que eu falo que é o quê? É a nossa configuração interna, é o nosso sistema operacional. Então, talvez você não esteja programada para ser magra. Pode ser que lá na sua infância você aprendeu, entendeu ou deu o significado que ou ser magro era ruim, ou ser magro era perigoso. E aí eu vou introduzir aqui com vocês as 3 funções que a gordura tem na nossa vida.
Sim, a gordura ela tem tem 3 funções na nossa vida que pode ser que você tenha sido programada lá na sua infância. A gordura foi programada em você para exercer uma dessas 3 funções. A primeira é te proteger. Então a gordura ela serve literalmente como uma camada, como uma forma de proteção. A outra é você ser vista, tá? E tudo isso acontece lá na nossa infância quando a gente passa por desconfortos, quando a criança passa por dores, quando a criança passa por situações que trazem uma certa dor para ela. Então, uma criança, por exemplo, isso acontece muito, o fato dela ser vista, uma criança que ela é mais velha, por exemplo, ou ela era até então filha única, e aí ela ganha um irmãozinho mais novo. Naturalmente, o irmãozinho mais novo, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais cuidado. Oi, Karina, sua linda, tudo bem com vocês e todo mundo mais que chegou por aqui? O irmão mais novo, ele vai demandar mais cuidado, mais atenção, mais carinho. E aí, o que acontece? Se essa criança, ela não se sente vista, por exemplo, a engordar é uma das formas que ela pode se sentir vista. Por 2 motivos. Por quê? Porque se ela começa a ter um comportamento descompensado na comida, ela já vai chamar mais atenção. Então, a mãe vai começar a olhar, vai começar a prestar mais atenção, vai começar a ficar mais preocupada. E aí existe o ganho secundário, através de algo que não vai fazer bem para ela, mas ela ainda não tem essa clareza, né? Aquilo não vai fazer bem para ela. A criança ela não tem ainda o discernimento de pensar que aquilo vai trazer uma consequência. Ela não tem o discernimento que aquilo vai trazer algo ruim para ela. Mas naquele momento ela ganha, por exemplo, o que ela quer, que é a atenção da mãe. Então, nesse momento, através de um comportamento descompensado, ela passa a ser vista. E aí, o que acontece? Isso aconteceu quando? Isso aconteceu lá na infância. Porém, se isso não é identificado, se não olha para isso, se não dá um novo sentido, um novo significado para isso, o que acontece? Essa criança que passou por isso, mesmo na adolescência ou na fase adulta, ela vai continuar repetindo esse padrão de que eu preciso ser vista. E aí o excesso de peso, ele traz isso. Por quê? Porque de forma visual, uma pessoa que está acima do peso, ela já vai ser mais vista, simplesmente por ela ser maior. Então aqui já é o que? Uma confirmação de que ela está sendo vista, mesmo que o fato dela querer ser vista gere um desconforto. E aí é algo que acontece o quê? O conflito ele acontece quando a pessoa ela começa a querer se esconder. Por quê? Porque muitas vezes, né, acontece muito, eu já fui essa pessoa de não querer sair, não quero me relacionar, não quero mais estar em contato com as pessoas, mas no inconsciente dela quer que ela seja vista. Por isso que é muito importante a gente entender aqui a questão do consciente e inconsciente. Por quê? Porque conscientemente a pessoa ela quer emagrecer. Conscientemente a pessoa ela quer se relacionar, ela não quer ficar em casa, mas inconscientemente ser vista é mais importante. E aí fica um conflito. Por quê? Porque o inconsciente dela fala que para ela ser vista, ela precisa estar acima do peso, estar, né, com literalmente essa camada em volta do corpo. Então, olhar, e aí a gente consegue ser constante. Por quê? Porque eu não olho mais pro que eu tenho que fazer no sentido de, eu tenho que comer isso ou aquilo, eu tenho que beber quantos litros de água. É lógico que isso é extremamente importante, só que isso é 20%. Tenho certeza, fala aqui pra mim, quem que já tentou emagrecer? Quem que já fez uma dieta para emagrecer? Quem
Quem aqui sabe que se comer uma maçã, a tendência é que você emagreça, mas se você comer uma lata de leite condensado, você vai engordar? A gente tem essa clareza. Se você estiver no supermercado, se você estiver com 2 produtos na sua mão, difícil, a não ser, né, os produtos que vão ser ali mais específicos, mas a gente sabe que aquilo que é clichê, mas é muito verdade, o tal do descascar mais e desembalar menos, é uma máxima, é clássico, né, para você saber se você vai emagrecer ou não. Porém, se você não sabe que a gordura, ela tá exercendo essa função de você ser vista, você não vai conseguir ser constante. Por quê? Porque 95% de você está programado para que você fique literalmente acima do peso. Então, olhar para isso é importante, por quê? Porque eu vou tendo consciência. Um dos primeiros passos para a gente conseguir ter o resultado que eu desejo é você ter autoconsciência, é você ter consciência do porquê você faz o que você faz. Então, se de repente, em algum momento lá na sua infância, você se sentiu excluída, você não se sentiu vista, né? A gordura, ela vai fazer com que você exerça essa função na sua fase adulta. Então, essa é uma, né, das funções da gordura. A outra, que é o quê? É a proteção. É você se sentir protegida. E aí, aqui, é o quê? A gente pode ir, assim, muito a fundo, eu falo, tá? No sentido do quê? De ter várias ramificações, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque, por exemplo, uma mulher que ela foi abusada sexualmente, por exemplo, quando ela era criança, né? Pode ser sexualmente ou pode ser simplesmente um abuso ali, ela se sentiu ali invadida, uma criança que se sentiu invadida, mesmo ela não entendendo aquilo, mas ela sabendo que aquilo era algo errado, ou que aquilo não era certo, ou que aquilo era meio esquisito, né? Ela muitas vezes vai criar essa camada de gordura em volta do corpo para se proteger. Por quê? Porque ela não quer ter contato, ela não quer ter a proximidade. E aí, inconscientemente, a gordura, ela vem com essa função. Então, aqui é um caso. Mas, por exemplo, durante a pandemia mesmo, muitas pessoas, elas engordaram. Engordamos porque ficamos mais sedentários, né? A gente engordou porque as academias fecharam, a gente ficou mais em casa? Sim, mas não foi só por isso. Por quê? Porque durante a pandemia, a gente também estava com muito medo. E a gordura, ela tem a função da proteção. Então, na pandemia, foi instalado muito medo na gente, né? O medo da morte, né? O medo que as pessoas ao nosso redor morressem. O medo também da gente morrer, né? O medo de perder o emprego, né? Então, esse medo, ele vai levar a gente a comer mais. Por quê? Porque a gordura vai trazer essa sensação de proteção. Então, é muito importante o quê? Que a gente tenha essa clareza, que a gente consiga entender qual função que a gordura ela pode estar exercendo na minha vida e na sua vida. E a terceira função é o quê? É ser forte. Então, inconscientemente, a gordura, ela também pode estar aí exercendo a função do quê? De ser forte. E como que isso está relacionado lá na nossa infância? Também com a necessidade, muitas vezes, que uma criança teve de assumir muitas responsabilidades. Então, uma criança que, ou por exemplo, se os pais tinham que sair, por exemplo, para trabalhar e essa criança tinha que ficar sozinha e tinha que dar conta da casa e tinha que cuidar dos irmãos. Essa criança, ela teve que sentir o peso da vida muito cedo. E ela teve o quê? Ela teve que ser forte. Então, como que eu vou ser forte? Aí eu tenho que ser forte o quê? Fisicamente. O corpo, ele entende isso. Só que lá no inconsciente está registrado que, olha, você precisa ser forte.
E aí se torna aquela adulta, oi Nath, seja bem-vinda. E aí se torna aquela adulta que pega um monte de trabalho, que pega um monte de coisa para fazer, que muitas vezes tem dificuldade de delegar. Por quê? Porque aqui, qual que é a crença, né, que retroalimenta? O que ela acredita? Ela precisa provar para ela mesma que ela é forte. E aí ela vai pegando cada vez mais responsabilidade, com mais dificuldade de delegar. E aí, fisicamente, tem que ter a congruência, tem que ter a seguinte congruência. Eu preciso, para eu dar conta de tudo, eu preciso estar forte também fisicamente. Tem muito aqui a associação de que magreza é sinônimo de fraqueza ou de fragilidade, né? Sinônimo de fraqueza ou de fragilidade. Então, essa criança que precisou ser muito responsável, por exemplo, lá na infância, ela vai vir o quê? Ela vai vir configurada para ser forte. E aí não faz sentido uma pessoa que tem que dar conta de tudo. Se ela não enxerga isso, ela não vai conseguir emagrecer. Ela pode fazer a dieta que for, a estratégia que for, a atividade física que for, ela não vai conseguir emagrecer. Por que ela não vai conseguir emagrecer? Porque dentro dela está que ela precisa ser forte. E ser forte é o quê? É ter um corpo grande, é ter um corpo robusto. Eu preciso dar conta de tudo. E tudo isso faz o quê? Te impede de ser constante. Por quê? Porque se você emagrecer, você não vai ser vista. Lembra que uma das funções é ser vista? Se você emagrecer ou se você ficar magra, você vai estar mais vulnerável. E aí você está correndo mais risco. Ou seja, a gordura perde ali a função de te proteger e de você ser forte. Então fica o que? Se eu emagrecer, eu vou me sentir mais frágil. Tudo isso tá o quê? Apesar de você não estar vendo, está agindo sobre você. O invisível cria o visível. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que foi configurado dentro de mim, está literalmente agindo sobre os meus comportamentos. Então, entender, e é muito, muito, muito importante olhar para essas questões. Por quê? Porque o que 95% das mulheres que emagrecem, o que acontece? Elas voltam a engordar. Por que elas voltam a engordar? Porque elas só olham para o comportamento. Mas para eu conseguir ser constante e eu mudar de fato, né? Não só o meu comportamento, mas o que eu penso e o que eu sinto sobre aquilo, eu tenho que olhar para um passo antes, que é para minha própria história. Então, quando que eu precisei ser forte? Por quê? Porque essa pessoa que você é hoje é a mesma criança que foi lá atrás. Então, isso é o que? É apenas uma repetição. Isso está apenas sendo repetido. E aí fica aquela briga, porque eu não tenho força de vontade, porque eu não tenho vergonha na cara, porque eu não consigo ser constante. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Mas não é somente sobre você fazer. Até porque se você ficar, por exemplo, muito tempo sem comer, o seu corpo ele vai liberar cortisol, que vai fazer com que você fique com o corpo inchado, para ainda assim você ter essa proteção, ou você ser vista, ou então você ser forte. Por quê? Porque você foi programado para isso. Por isso que o emagrecimento, para ele ter sucesso, e não só para você emagrecer, mas para você conseguir manter a constância nesses hábitos, é importante olhar para isso. É importante entender da onde vem isso. É importante o quê? Eu enxergar o que está invisível. Por quê? Porque aquilo que está invisível, ele está criando o seu resultado. E para mim, um exemplo, né, muito que fica mais didático, né, é o ar que a gente respira. A gente não enxerga o ar, mas se a gente tampar a nossa respiração, a gente pode morrer. Então, assim, concordam comigo que o oxigênio, ele também cria a nossa vida? Ele também é um passe para a gente continuar vivo e a gente não vê. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, que é o que está no nosso inconsciente, que foi
imprintado em você, que foi configurado em você lá na sua infância, ainda age sobre você. Então, a gente precisa criar esse costume de parar de olhar só para o comportamento, porque o comportamento, ele é externo. Agora, e somente 5%. Agora, o que de fato faz você se comportar como você se comporta é o que está nos 95% inconsciente. Oi, Anne, seja bem-vinda. Então, a constância, ela vai estar diretamente relacionada com isso. E a gente entra em um ciclo. A gente entra literalmente em um ciclo onde a gente vai ter mais prazer de, por exemplo, jantar, fazer uma janta que seja mais confortável, uma janta que ela seja mais gostosa. Mas não tem somente a ver com o fato, tem também, mas não tem somente a ver com o fato, por exemplo, de eu tô muito cansada, eu quero comer para relaxar. Não é somente sobre isso, é também sobre o quê? Você ser fiel a essa configuração, a essa programação que existe aí dentro de você. Então, se você foi programada porque em algum momento você se sentiu vulnerável, porque em algum momento você sentiu que você teve que ser forte, porque em algum momento você precisou se proteger, e aí o seu corpo ele vai buscar formas de fazer isso, né? Como que o meu corpo ele sabe disso? Porque através dos nossos 5 sentidos, em algum momento você foi lá, você comeu e você o quê? Você cresceu. O seu corpo ele vai o quê? Codificando isso. Tanto que a gente cresce, né? Quem nunca escutou aquela música da Eliana? Comer, comer, como que é? Comer, comer é o melhor para poder crescer. Então lembra, no comecinho da live eu comecei falando. A gente aprende a partir de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e das experiências que viveu. Então, essa própria música da Eliana já estava configurando dentro da gente o quê? O comer para poder crescer. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha essa dificuldade de conseguir ser constante. Então, o que eu tenho para falar aqui para você, né? Primeiro, para você parar de se chicotear, para você parar de brigar com você, para você parar de ficar falando que você não tem força de vontade, para você parar de se autodepreciar, para você parar de se colocar tanto para baixo. Por quê? Porque quando você não sabe por que você faz o que você faz, vai ser muito difícil você se comportar de forma que vai te levar àquele determinado objetivo. Então, o que eu falo para você é o que? Esteja aberta, primeiro, a olhar para essas questões que estão me levando. Por quê? Porque não é o problema, não é a dieta, o problema não é o tipo de exercício que você faz, né? O problema, ele não é o que... porque eu não gosto de comer determinado alimento. Esse não é o problema, não é essa a questão, porque tipos de dieta existem várias, estratégias alimentares existem várias, exercícios existem vários, tem infinitas possibilidades, infinitas coisas que a gente pode olhar e pode tentar adequar para aquilo que você gosta, daquilo que faz sentido para você. Porém, se a gente não olha para esse 95% inconsciente, que eu não enxergo, mas que está agindo sobre mim, fica muito difícil. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente consegue enxergar isso e a gente consegue entender tudo isso, a mudança de comportamento, ela se torna muito mais fácil. E não só muito mais fácil, como é muito mais leve a gente fazer uma alimentação saudável. Por quê? Porque foi feito um alinhamento. Então, internamente, você está alinhando de fato, de verdade, aquilo que você quer. Por quê? Porque você já não tá... Aquilo que faz com que você não consiga ser constante já não está mais configurado dentro de você. Você viu, uma vez que você viu, não tem mais como desver. Então, assim, é literalmente enxergar aquilo que não é visível aos olhos. E aí, dentro, né, de um processo, dentro das sessões, a gente vai trabalhar tudo isso, né,
que é o quê? Encontrar essas respostas. Porque você não tem culpa se você não consegue ser constante, mas você precisa estar disponível, você precisa estar aberta para olhar para essas questões, porque tudo tá dentro de você, todas as respostas elas estão dentro de você. Porém, se você não tem o óculos certo, você não vai conseguir enxergar. Então, o conhecimento, ele liberta, né? O conhecimento, ele faz com que a gente consiga mudar o comportamento. E não é só aquilo que eu tenho que fazer, não é só aquilo que eu tenho que agir, mas é principalmente eu conhecer aquilo que faz com que eu haja de determinada maneira. É isso que é fundamental. E isso está nos 95% inconsciente. E cada ser humano, ele é único. Cada um de nós passamos por experiências diferentes. Cada um de nós passamos por questões e cada um vai ter a sua própria configuração. É que nem o celular, né? Se você falar, tem lá o iPhone 13. Tá, quando a Apple fez, foi lá uma porrada, milhões, sei lá quantos, né? Muitos. Mas quando esse aparelho ele vem para a mão de cada usuário ele vai configurar esse celular como? Com as necessidades dele. Mas nunca um iPhone ele vai ser exatamente igual ao outro. A partir do momento que ele foi para a mão de um usuário, ele já é diferente. Ele já instalou um aplicativo diferente, ele já vai ter ali as necessidades diferentes. E assim somos nós como seres humanos. Então, o que faz com que você... a gente tem alguns padrões, como por exemplo, esses 3, né? A questão de proteger, de ser vista, né? E a questão de ser forte, né? Existe um padrão, mas o momento que isso foi instalado dentro de você, o que aconteceu, por que você age assim. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é algo particular, que não tem igual. Pode ser que você tenha um irmão ou uma irmã que aconteceu exatamente a mesma coisa, mas interpretou de formas totalmente diferentes e aí vai ter comportamentos diferentes. Então, entender isso, olhar para isso é fundamental. Por quê? Porque quando eu olho para isso, quando eu enxergo isso... Oi, Mica, seja bem-vinda. Quando eu olho para isso, quando eu enxergo isso, primeiro, eu tiro o peso das costas, sabe? Do eu não tenho força de vontade, do eu não consigo fazer nada sozinho. Então, só aqui você já vai conseguir ser mais leve nas suas escolhas. Esse é um ponto. E o outro é o quê? É que começa a ser... Oi, Andréia, seja bem-vinda. É que começa a ser o quê? Começa a ser libertador. Por quê? Porque, de fato, nesse momento, você consegue começar a fazer escolhas diferentes. Você começa a conseguir ser mais constante. Por quê? Porque você está cada vez mais soltando o que te prende a esse padrão. Então, o padrão de não ser constante, ou o padrão de ter maus hábitos, ou o padrão de não fazer atividade física é um padrão. Só que é um padrão que está preso em você por conta de como está configurado os seus 95% inconsciente. Então, quando eu entendo isso, eu falo, caramba, é por conta disso que eu ajo assim? É por conta disso que eu não consigo fazer isso? Aí você fala, não faz o menor sentido. E aí você consegue mudar o comportamento. Mas assim, autoconsciência é o entender por que eu faço o que eu faço, da onde que vem essa necessidade, por que eu não consigo ser constante. E não se culpe, não se cobre. Você tem o dever o quê? De olhar para dentro de você. Você tem o dever de buscar esse conhecimento interno, né? De buscar esse autoconhecimento que vai te trazer essa liberdade. Agora, se culpar, brigar com você, isso só vai fazer com que você engorde cada vez mais. Porque você vai entrar num ciclo cada vez mais de se autodepreciar. Quanto mais você se autodeprecia, mais vontade de comer você vai ter. Quanto mais você comer, mais você vai engordar. Então, a gente precisa o quê? Fazer um caminho inverso.
e fazer um caminho inverso é o quê? É começando a olhar para dentro. Não, a ordem não é, né? Eu me comporto e eu crio o hábito. Não é essa a ordem. A ordem é: eu penso, eu sinto, eu me comporto e eu crio um hábito. Então, antes de você, hoje eu tenho o hábito, qualquer hábito que seja, eu tenho o hábito de comer doce depois do almoço. Antes de você ter esse comportamento, você sentiu, antes você se comportou, antes de você tem esse hábito, antes de você ter esse hábito, você se comportou, mas antes de você se comportar, você se sentiu de alguma forma, mas antes de você se sentir, você pensou de alguma forma. Então, quando a gente quer mudar só o comportamento, a gente está furando a ordem, a gente está pulando etapas e aí não funciona. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o que antecede. O que antecede o meu comportamento? O meu sentimento. O que antecede o que eu sinto? O meu pensamento. Então, tudo vai desencadear no pensamento. Por isso que entender os nossos padrões é tão importante, porque esse padrão de pensamento, ele foi instalado em você lá na infância. Então, essas 3 funções, né, que a gordura ela exerce, de te proteger, de você ser vista, ou então de você ser forte, em algum momento aconteceu alguma situação na sua infância e veio um pensamento, você se sentiu de uma determinada forma e o comportamento foi você ir lá e você comer. O que acontece? Repetir, isso virou um hábito. E aí hoje é tão difícil conseguir ter constância. Por quê? Porque todas as vezes que você tenta ser constante, você olha somente pro comportamento. Não vai funcionar ou não vai funcionar por muito tempo, porque o comportamento não é causa, o comportamento é consequência. O que gera o comportamento, a causa do comportamento, né, o reflexo do comportamento é o que você pensou. Então não tem como você mudar um comportamento sem você. Na verdade até tem como, só que é muito difícil, é muito dolorido, é muito penoso, é muito sofrido. Então quando a gente começa, né, pelo começo, quando a gente começa literalmente seguindo a ordem, como é o caso, né, de entender os padrões de pensamento, entender por que eu me comporto, o que eu penso, né, para me comportar dessa determinada forma. É extremamente importante. Eu ia abordar um outro ponto aqui, mas eu não vou falar não, porque senão eu vou entrar em outro assunto. Oi, Ju! Seja muito bem-vinda. E aí eu fujo muito do tema da live, tá? Mas assim, então a constância, ela tá muito ligada com essas 3 funções que a gordura, ela exerce, tá? Então, olhar para isso é extremamente importante. Eu quero saber, já estamos chegando nos minutos finais, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Se tiver, coloca aqui, por favor. Se não quiser colocar aqui, mas quiser me mandar um direct, falar, Nânia, entendi isso, acontece isso comigo é assim, pode me mandar lá um direct também pra gente bater um papo com relação a esse assunto que, assim, é divisor de águas na vida de quem quer emagrecer. É muito, muito, muito importante que a gente olhe para isso, que a gente entenda isso e que a gente consiga, de fato, mudar essa realidade a partir da mudança do entendimento, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca lá no meu direct, tá? E essa live, né, é a 4ª live de uma série de 6 lives, da série da impulsividade à liberdade, tá? Essa minissérie, ela tem um grupo no WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, eu tô compartilhando alguns materiais complementares à live, tá? Então, ali tem exercícios, ali tem alguma clareza, tem alguns pontos ali, literalmente, para você entrar em contato com isso, né? Então, eu tô compartilhando lá uns materiais de apoio, tá? O link para entrar no grupo, ele tá na minha bio, tá? Então tá lá Linktree, tá lá grupo do WhatsApp da impulsividade à liberdade, tá? Se fizer sentido para você estar no grupo, eu vou ficar muito feliz com você lá com a gente, tá? E se o que você ouviu aqui, se você gostou, oi Xena, seja bem-vinda. Se o que eu falei aqui fez sentido, se você gostou, se você lembrou de alguém, pega esse aviãozinho e manda essa live para alguém. Tenho certeza que se a pessoa ouvir algo daqui, se ela entender, se ela captar uma mensagem,
algo que faça sentido para ela. Muitas vezes essa live é a resposta da oração de alguém. Muitas vezes essa live é a resposta que alguém está pedindo. Então, você pode pegar esse aviãozinho aqui, se você lembrou de alguém, ou se você fala assim, nossa, essa live pode ajudar essa pessoa aqui. Pega esse aviãozinho e manda para essa pessoa. Se fizer sentido para você, vir para o grupo do WhatsApp e também ter acesso a esse material, ele está lá disponível, tá bom? Então é isso, gratidão, gratidão, gratidão. Muito feliz de ter passado aqui esse tempinho com vocês, tá? Como eu falei, essa é a quarta live de uma série de 6 lives. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me chamem no direct. É isso, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!